Hoje é 1º de setembro de 2020, são 10 horas e 55 minutos. Este aqui é o Cavaleiro da Santa Figura. Este aqui é Sancho Panza. Esta aqui é a mulher do futuro. Os três têm uma certa relação com a crônica de hoje, cuja vertente principal o escriba inventa após dar uma olhada rápida no Estadão. Então, o escriba vai deixar os três aqui, fazendo companhia, cada um a seu turno ou de seu jeito, e vamos principiar por aquilo que veio à mente do escriba após uma visualizada no Estadão de hoje. O que chegou mais à atenção deste antigo cavaleiro andante da advocacia criminal é um artigo de Silvano Raia, que é, todos sabem, um médico ilustre, professor emérito da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Escreve uma crônica muito bonita no Espaço Aberto, afirmando em linhas gerais que essa pandemia produz bons efeitos na humanidade, faz uma previsão muito razoável de que no fim do século os seres humanos estarão vivendo uns 110 anos, porque a vida hoje seria uma questão de controle. Fala num computador inventado recentemente que resolveria em segundos problemas que os computadores tradicionais demorariam uns 10.000 anos para conseguir enfrentar. Refere às pandemias antigas, muito antigas, sem preocupação especial com a China, mas, segundo consta, é lá na China, entre aqueles de olhos oblíquos, que as viroses, bactérias e pestes de muitas e muitas enfermidades gostam mais de habitar, por exemplo, uma epidemia, a peste bubônica no século XIV, 1343, matou 75 milhões de chineses. Característica que nem hoje faz diferença, porque chineses está aí para sumir, porque se sumirem alguns milhões é muito melhor, pois se mata a fome dos remanescentes com mais facilidade. Então, quando Silvano Raia fala nos benefícios da pandemia de Covid-19, e sem o dizer, evidentemente se refere a outro benefício para a humanidade, porque com os milhões de mortos que certamente já houve, sobra mais comida para os remanescentes. Isso sem se pensar
nos benefícios que a peste bubônica levou a Paris, a maravilhosa Paris, sede das maravilhosas reminiscências de muitos e muitos e muitos brasileiros, inclusive, que com habitualidade frequentavam aquela cidade. Barão de Haussmann, que liofilizou os esgotos de Paris, eliminou as ruas, os ratos, as ratazanas. Os ratos frequentam com muita voracidade as cidades praianas e as estirpes deixadas sob as amarras das embarcações, há ratazanas importadas do mundo inteiro que vêm nos navios. Então, a luta contra a peste nos rios de Janeiro da vida, nos portos que o Brasil tem, a luta é uma luta diária, absolutamente diária. Aqui em São Paulo mesmo, no metrô, este escriba precisou defender alguns metroviários anos e anos atrás, porque deixaram de efetuar seus trabalhos muito minuciosos nas linhas do metrô, e os ratos começaram a vicejar ali por baixo, a tal ponto que houve, inclusive, infecção de uns e outros. Faz muitos anos isto. Está nos arquivos deste antigo criminalista que, em razão da extravagância da provocação, precisou visitar as peculiaridades ligadas aos ratos, que são animais terrivelmente fortes na luta pela sobrevivência. Então, quando o Silvano Raia fala nos benefícios da pandemia, fala com uma certa dose de bonomia, dizendo aquilo que não escreveu, mas para bom entendedor, meia palavra basta. Em outros termos, se morrer gente, até que não é tão ruim assim, porque o remanescente há de vicejar. Este escriba, neste pedaço de crônica que é inventada, porque vem aos poucos a este cérebro já mais ou menos cansado pela arte da sobrevivência, este escriba, neste pedaço de exame do Estadão de hoje, não pode se esquecer do presidente da República. Porque o presidente da República, há quase unanimidade científica respeitando a ele, o presidente da República é uma criatura que tem problemas muito sérios com o equilíbrio psíquico. Uma palavra elegante. Esse escriba já afirmou noites atrás ou dias atrás que dorme muito pouco. 4 horas por noite constituem um bom período, porque nesta simbiose o escriba vive mais. Quem dorme menos vive mais em estado de alerta, e os sonhos às vezes não aproveitam não a quem dorme demasiadamente. Então esse escriba, numa dessas madrugadas, ele reviu uma crônica correspondente a uma entrevista de Chico Anísio, que era genial. Chico Anísio, entrevistado anos e anos atrás, afirmou que queria morrer no palco, em outros termos.
Não queria fenecer na cama de doença, não. Queria morrer em atividade plena. E eu disse rindo. E no meio do caminho, não se sabe na qual pergunta respondeu sobre a elasticidade da psique humana, ou seja, das extravagâncias contidas aqui e ali, e referiu uma crônica correspondente a um bebê que foi levado, recém-nascido, ao consultório de um médico que ia examiná-lo em primeira mão. O médico examinou bastante, com muito cuidado, e disse ao pai e à mãe da criancinha que a criança estava muito bem, mas ela fora levada ao consultório porque tinha engolido 2 balas de revólver. Isso deve ser piada velha, mas para o escriba foi a primeira vez em que ouviu. Engoliu 2 cápsulas, 2 balas de revólver de um 38 qualquer. Então, evidentemente, os pais levaram a criança à consulta médica a saber o que poderia acontecer. E o médico disse, não, a criança está perfeita, mas não a virem ao contrário. Porque, de repente, uma explosão qualquer, ela mata alguém. Porque a criancinha precisava livrar-se daquelas cápsulas e, evidentemente, pelos orifícios naturais que o corpo humano tem. O escriba deu risada sozinho na madrugada, a esposa acorda e diz, ô Paulo Sérgio, o que é isso? Você está rindo sozinho? Não. O Paulo Sérgio está a lembrar-se do presidente da República, que é tão viciado nessas coisas de armas, de proliferação de arma de fogo, de permissão a que se use número maior de fuzis e de revólveres, os colecionadores e também as milícias em geral. É tão viciado nisso que se tivesse ido ao médico em criancinha, provavelmente traria umas balas de revólver no ventre. E, ultrapassado esse aspecto, o escriba dá os parabéns a Silvano Raia por esse artigo que é muito caracteristicamente aplaudidor, se é que a palavra existe, da humanidade e do nosso futuro. Nós havemos de viver 110 anos, logo, logo, o mundo vai bem, essa pandemia está a produzir benefícios e repetidamente se fala que ela vai ser utilizada pela presidência da República na tentativa de se eleger, porque vai adquirir a vacina. A vacina é experimental. Ela vai ser distribuída, sim, a milhões de brasileiros, logo, logo. E a cada dose de vacina que nós tomarmos, há de vir um recado: 1 dose por 1 voto. Isso se não está nos planos abertos. A presidência da República está lá escondidinho nas características espessuras daquele cérebro que funciona de forma muito extravagante. Dito isto, vamos recolher a nossa mulher do futuro, que vai viver uns 110 anos e logo, logo não vai precisar mais de nós. Aliás, de repente nem precisa mais. O nosso cavaleiro da Santa Figura, acreditando romanticamente que a pandemia foi e é benéfica a nós brasileiros, porque há de produzir um repensamento daquilo que vem por aí, e o nosso Sancho Panza. O escriba mantém essas figurinhas aí, imitando o Sigmund Freud,
Freud colecionava antiguidades, mas não eram desse tipo. Eram esculturas egipcíacas, algumas falsas, segundo se diz e se prova ainda hoje. Mas Freud acreditava que aquilo era bom, que aquilo era autêntico. Ia ao Egito de vez em quando e comprava essas figurinhas. O Escriba tem algumas delas aqui. Sancho Panza, Dom Quixote de la Mancha, a Mulher do Futuro. Mulher do Futuro é uma coisa complicada. Tem uma outra de Winston Churchill. Tem dezenas delas espalhadas por aqui. De vez em quando tem alguma manifestação com bom humor, o Escriba pega uma delas e conversa com a figurinha, que às vezes tem respostas muito interessantes. O eminentíssimo médico Silvano Raia, cultíssimo médico Silvano Raia, é mais ou menos como este Escriba, é mais moço que ele, com certeza mais pouco. É uma espécie de Dom Quixote. Nós dois somos Quixotes, como milhões de outros brasileiros. E não somos o Sancho Panza. O Sancho Panza se deixa sacrificar dentro desta pandemia, acreditando no presidente da República. Nós não. Nós continuamos trabalhando cientes e conscientes da atividade de risco representada pela modernidade no Brasil, mas é preciso trabalhar. Antes trabalhar, como o Chico Anísio fazia, do que ficar dormindo na cama esperando que as coisas melhorem. E não nos esqueçamos do menininho com 2 balas de revólver na barriga. Virem o garoto para lá, porque se ele vira com bumbum para nós, de repente explode. E la nave va.